Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia a vocês que nos seguem aqui pelas redes sociais. No nosso programa Você Precisa Saber, pelo Estado Play. E nossa atuação de hoje, nossa conversa de hoje, nosso bate-papo descontraído, é nada mais nada menos que a importância silenciosa de uma segurança e de prevenção. Você sabia que um tempo atrás a gente comentava só sobre bombeiro, e hoje a ramificação do bombeiro também está em sexo feminino e está expandindo muito, não é verdade, Pamela? Exatamente. E a nossa convidada de hoje é a Pamela França Vicente, de 35 anos de idade, bombeira civil desde 2024, brigadista de incêndio, com um curso em APH, tá certo? Exato, correto. Resgate em ambiente hostil, Stop the Blend, controle de hemorragia e atuação voluntária na AACC. Pamela, bom dia, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. E antes de começar, gostaria que você falasse um pouquinho de você. Por que bombeiro civil? Bom dia, muito bom dia a todos. Bem, o bombeiro civil, eu falo isso para todos, ele entrou na minha vida, essa área, por um acaso. Não era minha área realmente de trabalho, mas eu sempre fui muito do esporte, principalmente o esporte em ambiente hostil, trilhas, e ambientes como esse. E surgiu a oportunidade para que eu fizesse um curso de primeiros socorros. Eu achei importante, pela questão de eu estar sempre nesses ambientes, ter o básico. E eu me interessei e me destaquei. Porém, ainda não havia vindo à vontade, eu vou ser um bombeiro. Não. Mas por eu ter me destacado, as próprias pessoas que deram o curso começaram a incentivar e tinham alguns conhecidos e ficaram ali naquela tecla. Faça, você leva jeito, faça. Até que um dia eu resolvi tentar, não estava muito bem na minha área e do nada abri o Instagram e vi lá bombeiro civil, faça curso. Falei, olha, eu vou tentar, quem sabe é o que Deus quer para minha vida, e resolvi entrar e mudar de área, sim. Perfeito. Eu estou vendo aqui, Pamela, que o seu interesse em primeiros socorros e como isso viralizou uma profissão. E que na sua transição, você foi confeiteira. Sim, era uma área que não tinha nada a ver com a do atual que você está hoje. Exatamente. Mas o que passou na sua cabeça? Você já teve imaginação lá atrás, bombeiro, em relação a alguma coisa de segurança, para mudar de profissão da água para o vinho? Não. Realmente, é exatamente esse o motivo que eu falo, que foi, assim, uma coisa que não fui eu que escolhi. Me escolheu, foi os caminhos também que Deus me guiou. Não fui, realmente, nunca tinha passado pela minha cabeça, nem sequer o socorrista. Não tinha passado mesmo. Mas o primeiro curso que eu fiz, ele foi em ambiente hostil. Uhum. Então, eu já me interessei porque o ambiente, esse tipo de ambiente já era minha área de esporte, minha área de lazer. Já praticava isso? Já praticava rapel, e eu gosto muito, que é a NR35, que é a altura. Então, quando eu fui para o Bombeiro Civil, que eu comecei a fazer o curso, comecei a entender um pouco, ver melhor as outras NRs, como a 35, que era um esporte que eu já praticava, e como eu poderia usar isso para fazer um socorro, aí eu fui me interessando cada vez mais e peguei um amor mesmo à profissão. Perfeito. Pamela, eu queria que você explicasse um pouquinho aqui no nosso programa, Você Precisa Saber, a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar. Bem, o bombeiro militar, ele é um policial socorrista e o treinamento dele vai além do nosso. Uhum. O nosso treinamento, ele vai aí de 8 a 1 ano, depende. O meu é de 1 ano, é o nível 3. E o bombeiro militar, ele abrange mais. Ele vai para, além dele poder atuar livremente, ele tem as viaturas, nós nos limitamos a empresas privadas que nos contratam. Até porque nós, além da lei, né, que nos limita ali a trabalhar assim, nós também não temos viaturas, conduções, todo aquele equipamento. Então, nós atuamos mais realmente na prevenção. Só que a prevenção é vista por muitos como só olhar se está tudo ok, os equipamentos. E não, muitas vezes acontecem princípios de incêndio, pessoas passando mal, e nós, com a nossa prevenção, vamos ali, controlamos aquele foco, atendemos aquela pessoa e não vira nada muito alarmante que precise que o bombeiro militar venha. Eles atuam também em áreas
como fora a região metropolitana, eles também vão atuar em ambientes como a época de queimada, fazendas. Toda a atuação do bombeiro civil não vai para esse tipo de local. Para mim me tornar um brigadista florestal, eu teria que fazer outro curso, fora o do bombeiro, como se fosse especializações. Mas é uma coisa separada. É uma coisa separada. Terminei o curso Perfeito. para mim me especializar em uma brigada florestal. É outro curso que eu tenho que fazer. Cada área que eu quiser me especializar, eu tenho que correr atrás. Agora, o bombeiro militar, não. A partir do momento que você entra, seja por um concurso, seja se você já é carreirista militar e optou por essa área, você vai ter tudo isso ali disponível. Faz parte, você vai aprender tudo. Você vai ter equipamentos, você vai ir para essas regiões, eles vão te levar. É um tempo assim, enquanto você estiver dentro do bombeiro, você vai estar fazendo cursos. O bombeiro civil não, ele terminou, ele quer continuar se aperfeiçoando como profissional, ele vai ir atrás de outros cursos. Principalmente o que ele mais se identificou. Eu gosto mais de atuar em um ambiente florestal mesmo, um ambiente hostil, eu vou procurar um curso para essa área. Eu me identifiquei mais, eu quero ser um instrutor, eu gosto de ensinar, eu gosto de palestrar. Você vai se formar ali, é outra formação. Legal. Tem vários leques. Perfeito. E uma outra curiosidade, Pamela, que a gente vê agora, hoje em dia, está uma coisa bastante evolutiva e eu concordo com isso. Em empresas grandes, por exemplo, em supermercados grandes, shopping, geralmente quem cuida dessa parte é o bombeiro civil, são vocês. Sobre o shopping, sim. Sobre mercados grandes, outras áreas, deveria ter, mas não está sendo exigido. Aí o que eles fazem? Eles formam uma brigada, que tem a brigada de incêndio. E geralmente eles optam por pessoas que já trabalham no local fazerem esse curso. Esse curso, o que é o brigadista? Que é outra dúvida que as pessoas têm. Isso, perfeito. O brigadista, ele vai fazer um curso aí de 8 a 12 horas. É um curso de um dia. Vai ser na prevenção de incêndios e ele vai ter uma base do primeiros socorros, mas ali por cima, porque é um curso de um dia. Então, ele vai ter uma base ali de prevenção, ele pode estar sim atuando, mas não é um bombeiro civil. O bombeiro civil, ele vai ter a NR33, que é ambiente confinado, ele vai ter a NR35, que é a altura. Possíveis. Ele tem mais conhecimento em mais coisas, é maior o tempo. Então, é um leque maior. Perfeito. E você falou que é um curso. Por exemplo, qualquer cidadão civil pode estar fazendo esse curso? Pode. Por exemplo, um advogado, um engenheiro, qualquer um. Tá? Pode, qualquer cidadão. É um livre cidadão. árbitro para todo mundo. Exatamente. Qualquer cidadão pode estar fazendo o curso. Ninguém vai ser desqualificado de fazer o curso, até porque o curso ele é pago. Agora, vamos lá. Tem uma diferença entre você ter o curso e você conseguir atuar na área. Eu vou falar por experiência própria. No curso que eu fiz, tinha pessoas com alguns problemas no joelho, algumas limitações. Então, na hora da contratação, mesmo você tendo um curso, tudo isso vai ser de valia. Isso conta, né? Isso, assim como o conhecimento. Eu só tenho um curso de bombeiro civil. E eu vou disputar uma vaga com alguém que não ficou só ali. Procurou outros cursos por fora, tem outras qualificações, estudo, porque você passa por provas para entrar em um shopping ou em qualquer outra empresa. Tem muitas empresas que pegam bombeiros civis. É exigido. Empresas como JBS, por exemplo, tem bombeiro civil. Uma ótima dica. Perfeito. Boa lembrança, viu? E a reciclagem de vocês é feita uma vez por ano ou é sempre uma vez a cada 6 meses? Como que é feito? Seria uma vez por ano. O meu, que era nível 3, não precisava, mas mudou recentemente algumas normas, porque as normas elas estão sempre mudando, a gente tem que estar sempre atento. E a partir de agora também vai ser exigido que seja feita essa reciclagem. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Nós sabemos, Pamela, que sempre tem uma lição de vida, uma surpresa dentro da sua área. E é uma coisa que já até comentei lá atrás, já entrevistei um bombeiro aqui, foi mais ou menos uns 40 dias atrás, e eu tiro muito chapéu para vocês. Independente do trabalho que vocês fazem, eu tiro muito chapéu para vocês.
Qual foi a maior lição ou surpresa que você teve ao entrar nesse universo? Olha, eu não Sempre consigo tem resumir vários, em com uma. certeza, Tem mas várias, mas eu acho que a maior lição que hoje eu procuro, o básico, o principal, tem que estar muito bom. E o básico para mim dentro dessa área hoje, que eu acho que é o principal, é o APH. O primeiro socorro seu tem que ser excelente, estudar muito. que é o básico do básico. É né? o básico do básico, mas que faz toda a diferença. Faz muita diferença. E hoje eu vendo, tendo familiares, sendo mãe, eu vendo que tem muitas coisas pequenas que se tornam grandes. Eu acho essencial qualquer cidadão saber pelo menos o principal ali, que seria o primeiro socorro. Que é uma coisa que tem que ter, principalmente em universidades, vocês, né, da palestra, e é uma coisa muito fundamental, E né? é uma coisa que acontece muito, mal Perfeito, súbitos, é. crianças passando mal, convulsões, É. acontecem em Isso em escolinhas, qualquer lugar, lugar, casa, qualquer escolinhas de futebol, Isso. acontece muito. Então, principalmente para quem tem filho, aconteceu recentemente, eu até postei nas minhas redes sociais, aproveitei a deixa que repercutiu muito, uma influência que aconteceu com o filho dela, ele engasgou. Aí, E ela, por ter feito na gravidez o curso, se recordou. Não fez 100% correto, mas ela fez e foi o que salvou a vida do filho dela. pelo menos teve uma imaginação. Aí tinha câmeras na casa, ela postou, repercutiu muito. Eu aproveitei a deixa e já falei sobre isso nas minhas redes sociais. Perfeito. E isso qualquer um pode estar fazendo esse curso. Pode, sim. Pode, né? É um curso de quantas horas? Olha, o de brigadista, ele seria de apenas 12 horas 12 no horas. máximo. Isso, exatamente. Perfeito. Mas você pode estar fazendo o curso de primeiros socorros ou assistindo uma palestra. É informação, né? Sempre é Isso, bem-vinda. informação, perfeito. Vamos lá, vamos para a parte 2 aqui, falar um pouquinho sobre educação e preventivo. Você costuma dizer que o bombeiro civil é quem age antes do acidente se tornar tragédia. Quais tipos de situações que você vê com frequência nesses eventos? Com frequência. A gente se fala muito, no total, em acidentes domésticos. E aí eu vejo que as pessoas, elas pegam isso como coisas que acontecem na sua casa, mas não é. O que eu mais vejo, que eu trato também, o que seria acidentes domésticos? Queimaduras, quebraduras, luxações. E isso acontece muito, não só em casa, mas como acontece também em shows, em circos, em parques de diversões. Essas barraquinhas que tem de lanches, o que tem de princípio de incêndio acontecendo nisso, ou pessoas se queimando, mesmo pessoas que já são acostumadas a trabalhar com aquilo, e sempre quem socorre, porque é obrigatório ter nesses locais, são bombeiros civil. E aí eles são encaminhados, lógico, mas no caso de um princípio de incêndio, somos nós. Ah, foi uma coisa elétrica. Ah, nós vamos, desligamos as chaves e já chamamos, tem que ter um eletricista no local responsável. Perfeito. Olha, isola aqui. Isso aqui você não vai poder mexer mais enquanto não consertar. No outro dia, quando o evento não é só de apenas um dia, nós chegamos sempre um pouco antes e vamos lá, olha, resolveu isso aqui? Para saber se vai poder ser liberado ou não. Mas quando acontece, chega de ocorrer e já está acontecendo o evento, aí lá vamos nós. O bombeiro militar ou o SAMU, ele vem quando a situação sai do controle. Mas na maioria das vezes ela é conseguida ser contida e não é preciso. Que isso é ótimo para eles também, né? Porque Com muitas certeza, coisas óbvio, e não ambos tem os partes, né? e não tem viaturas para estar em todos os locais. Então a importância de um bombeiro civil nos locais é muito grande. E é claro que isso não é relatado tanto. Você não vê, teve um show falando, olha, teve tantas pessoas passando mal. Filmagem dos bombeiros saindo do meio da multidão com pessoas que passam mal em shows, queda de pressão, como alcoólico acontece muito. Realmente, convulsões, até mesmo vindas por uso de drogas, que acontece muito em certos eventos. Então, isso não é muito relatado. Aí o bombeiro civil ele fica um pouco apagado, mas ele corre muito nesses tipos de evento. E é uma coisa bem básica, né? É uma coisa bem básica, mas se não tivesse ele ali, Isso. um princípio de incêndio tomaria conta. Uma lona de circo
Começou um princípio de incêndio ali, pegou fogo. Por mais que hoje em dia elas venham, segundo eles, com material resistente ao fogo, é resistente. Apenas isso. Então, Mas não impede. Nada impeça Exatamente. de uma alta temperatura e queimar tudo, né? Trabalhei em um parque, um evento infantil que teve aqui em Campo Grande e era tudo de pano. E aí, imagina só um princípio de incêndio. Rapidamente Como que é feito evoluiu. isso, Pâmela? Por exemplo, esses parques, eles entram com processo de limitação, o exemplo, com pedido de vocês, ou alvará, como que é feito isso? Antes de... Quando vai ter o evento, Isso. eles fazem a solicitação para o bombeiro militar. E aí vem um técnico de segurança do trabalho, faz todo o projeto, aonde que tem que ter as saídas de emergência, aonde que tem que ter Todo os um trâmite, extintores, né? todo um trâmite. E o bombeiro civil, ele vem, aí quando ele é contratado pela empresa que vai fazer a segurança, todo o respaldo para esse evento, nós chegamos, aí nós já vamos fazer, sempre tem que se chegar antes. Aí nós vamos circular pelo local, aí nós vamos ver se está correto. Geralmente nós temos a planta, da onde que teria que ter esse extintor, nós passamos, vemos se está localizado corretamente, as saídas de emergência, se estão sinalizadas, se não, nós vamos fazer essa movimentação, se esses extintores estão corretos para ser utilizados, tudo isso nós vamos dar uma olhada no geral. E durante o evento nós vamos estar ali, circulando ou em pontos estratégicos que dê para a gente observar num todo tudo o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. E tocando no assunto, aproveitar o gancho, nós sabemos que muitos comércios aqui em Campo Grande são antigos. Como que o bombeiro hoje vê a situação do comércio em si com as estações antigas? Estão em dia ou não? Então, É uma coisa meio... não é que é uma coisa meia, é que daí foge a minha alçada, porque isso daí vem de uma verificação do bombeiro militar. Então é outro ramo. Isso, porque eles têm Tá. autoridade para isso. Eu, como bombeiro civil, se eu sou contratada para estar em um lugar como um shopping, aí é minha responsabilidade. Eu chego Perfeito. todos os dias, mesmo que eu fiz ontem, hoje eu vou fazer de novo. Trocou de turno, eu fiz de manhã, o bombeiro que entrou na parte da tarde, ele vai Obrigado a verificar fazer. tudo de novo, ele vai fazer a rota, ele vai ver mangueiras, extintor, saídas de incêndio, escadas, se deu algum probleminha no elevador, tudo é obrigação dele. Mas, no geral, eu não posso estar entrando em um mercado atacadista, um mercado grande aí e falar, olha, vou fazer uma verificação. Eu não tenho essa autoridade já é do bombeiro militar. É outra ramificação. Isso. Vamos lá. Você já comentou aqui, mas vamos repetir um pouquinho, que quais são os principais acidentes domésticos que você acredita que ainda são subestimados pela população? Eu acho que os mais simples, como a queimadura, a convulsão e as quebraduras. Principalmente quando são machucados por cortes, principalmente quando são objetos transfixados. A criança caiu com uma caneta, uma faca, e perfurou e não saiu, não se retira. E por mais que pareça uma informação que é muito citada, muitas pessoas ainda não sabem. Isso. As pessoas pensam assim, tem internet, tem tudo, são assuntos bem falados, todo mundo sabe. Engano. Eu postei, acho que foi anteontem, uma caixinha de perguntas aberta no meu Instagram sobre se uma pessoa desmaiasse na rua na sua frente, o que você faria. Teve pessoas falando que daria tapas no rosto, não se pode. Aqueles tradicionais, né? Que jogaria água na pessoa. Então, sacudir, a pessoa está desmaiada, você joga água, afoga, obstrui por um acaso, por acidente, as vias respiratórias da pessoa, você vai ter outro problema, outro tipo de atuação. E quem nunca fez uma receita caseirinha de bolo ali em um machucado, numa queimadura, levanta a mão. Eu acho que até eu, antes de ter essas informações, porque a minha mãe sempre falava, queimou passa babosa, joga pó de café. Não se faz isso. Então, uma coisa que pode se tornar não é que seja simples, mas que pode ser ali regulada, ela pode ser controlada facilmente, pode se virar algo imenso. Você vai jogar alguma coisa que não se possa em uma pessoa, uma criança que está com a queimadura, além de tudo pode pegar a infecção. Infelizmente, eu assisti uma palestra que foi dada para pessoas
que trabalham com crianças. Começo desse ano, eu fui convidada a assistir qual o profissional que deu a palestra falou que se a dona de casa estivesse limpando uma casa e a criança derrubasse algo que estivesse no fogão nela e você tivesse com o balde ali que você está limpando casa, jogasse nela imediatamente. Como eu vou jogar uma água suja em uma pessoa que está com queimaduras? Vai pegar uma infecção naquela pele. Não se joga. E você vai vendo ao longo do seu trajeto. Eu costumo falar que eu estou caminhando ainda, né? Porque eu me formei final do ano passado, eu não tenho tanta experiência. Mas a que eu tenho já me faz pensar, nossa, eu preciso aprimorar cada vez mais, é necessário levar mais informações, porque está difícil. Você não pode fazer isso. Eu tenho filho, eu tenho escola, então creio eu que eu quero que, se meu filho precisar, que tenha essas informações para quem estiver ao redor socorrer. Eu ouvi de um brigadista que trabalhou comigo, que, lógico, isso ocorreu quando ele era criança, dele derrubar água quente e a mãe, né, não tinha as informações, ainda era ignorante nesse assunto, pegou manteiga e passou. Eu escutei. Pasta de dente. Isso, não tem como. Aí você vai passar a manteiga, derreteu, virou um óleo. Queimou ainda mais. Ele ficou meses e meses internado. Então não se joga nada. Não coloque nada. É água corrente. Isso. E água fria? Não. Água fria de jeito nenhum. Você não vai pegar água da geladeira. É água corrente. Torneira, chuveiro, mangueira. E deixa ali, naquela pessoa. É simples assim. E outra coisa que eu vejo as pessoas também, que eu acho muito importante, quando se fala de queimaduras, as pessoas acham que é apenas fogo ou algo fervendo. Mas queimaduras, elas vêm também do gelo, elas vêm de produtos químicos, ela vem de eletricidade. Conforme for o tipo de choque que você tomar, ela causa queimaduras, principalmente na sua pele, perdão. Fora isso, tem o vapor. Você abriu uma panela, acho que chegou com o rosto ali, dona de casa, ou é mais o curioso, né? O curioso, a mãe tá cozinhando, a esposa tá cozinhando, você vai muito próximo, abre a panela, o vapor vem, o vapor queima. Inclusive, a partir de agosto aí já começa a época das queimadas. E já vou até deixar aqui um ressalto. Nós temos muitas cidades vizinhas que são cercadas por fazendas, chácaras, aí vai vir a época da queimada, o pessoal quer salvar seus animais quando acontece e vai tentar controlar o fogo. Muito cuidado, porque aquela fumaça, aquela quentura, você pode pensar que você está bem, mas além de fazer mal pela quantidade que você pode inalar, ela pode queimar suas vias aéreas por dentro, você achar que está tudo bem, que foi só porque o rosto está muito quente, ficou muito tempo, e daqui um pouco aquele caso evoluir. As glândulas podem inflamar porque foram queimadas com a fumaça que esteve ali em contato e a sua respiração trancar, impedindo as suas vias aéreas. Tanta coisa, né? É que a gente nem muita tem coisa. noção o que é. Perfeito. Bom, aqui você já falou, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho, mais uma vez, qual que é a diferença entre brigadista, bombeiro civil e bombeiro militar? Só para o povo entender um pouquinho o que é um, o que é o outro. Ok. Porque o pessoal vê ali, ó, bombeiro militar, é tudo a mesma coisa. Exato, é exatamente isso. Bem, o bombeiro militar, ele é um policial socorrista, ele tem um treinamento muito mais amplo e ele também tem à disposição dele materiais, né? Eu tenho curso lá de NR35. Aí eu estou trabalhando num show, uma pessoa ficou pendurada, mas a empresa, porque daí eu vou estar trabalhando em uma empresa privada, ela não me forneceu o material que eu precisaria, cinto, tudo. Então, quem vai atuar é o bombeiro militar, imediatamente. E só ressaltando que em qualquer situação, até se nós, bombeiros civis, estamos no local, qualquer situação, a primeira coisa nós ligamos e informamos. Nós vamos estar chamando ou o bombeiro militar ou o SAMU. E isso é para qualquer pessoa, em qualquer situação. É o primeiro ato, é você chamar socorro. Você chama emergência. Se você conseguir controlar, ok, liga, olha, abortar, tá tudo correto, demos conta aqui. Mas é o primeiro ato. Então, o bombeiro militar, ele vai ter um treinamento e ele tem uma autoridade maior também para estar embargando lugares que não estejam corretos. Então, a autoridade dele, ela vai além de ser uma autoridade civil. Ele tem a parte militar, os treinamentos dele também vão para essa área,
Um bombeiro civil, ele não vai ter certos tipos de treinamento, que são treinamentos militares. Porque se estoura uma guerra ou qualquer coisa assim, eles vão, nós já somos segundo plano. E o brigadista ele vai ser um curso ali bem raso, bem básico. Tem lugares que tem eventos que vai ter o brigadista e o bombeiro civil, mas é obrigatório ter uma quantidade X, dependendo da quantidade de pessoas que aquele local vai estar recebendo, de bombeiro civil, e o restante até pode ser brigadista. Então, o brigadista, ele vai também estar, assim como o bombeiro civil, atuando na prevenção. Só que um brigadista já não tem autoridade na hierarquia ali de estar trabalhando em um shopping. E nesse caso, teria que estar qualificado como bombeiro civil, porque abrange outras áreas, tem um pouco mais de conhecimento. Então, essa é a diferença. Brigadista e bombeiro civil trabalham na prevenção. Só que o bombeiro civil, ele também atua guardando vidas e guardando os prédios, os locais em que eles estiverem trabalhando. Perfeito. Fica a dica, tá, pessoal? A diferença de um e de outro. Em relação, Pamela, a patentes, por exemplo, o brigadeiro militar, tem o sargento, tem o tenente, tem o chefe, o civil é a mesma coisa? Não. O civil não tem essas Não patentes. tem essas patentes, né? O que rege dentro do civil tem pessoas que são instrutores. Então, você vai estar fazendo um curso, ele vai estar acima. E ali não tem toda essa hierarquia que tem o bombeiro militar, não tem esse subir de cargo. Mas o que teria eu trabalho em um determinado local, uma empresa, um shopping, com certeza eu estou há mais tempo lá, eu vou estar à frente. As decisões vão ser tomadas por mim e isso é decidido pela própria empresa. Ou quando nós pegamos algum evento, às vezes a empresa já deixa um bombeiro responsável. Vai ter vários bombeiros civis. Mas ela já está acostumada a trabalhar com uma pessoa, ou essa pessoa presta serviço apenas para ela, ela vai falar: olha, Pamela, com meu nome aqui vai ser França, no caso. Olha, a França vai estar à frente. Qualquer coisa, vocês chamem ela. Dúvidas, ou algo que precisem, ou algo que precise ser relatado. Se fosse uma chefe. Isso, exatamente. Perfeito. E, Pamela, dentro de você ser uma bombeira civil, você com a idade que você está, se você quiser seguir carreira, como você está seguindo, eu posso estar imigrando para o bombeiro militar? Pode sim, inclusive agora abriram vagas para um concurso de temporário de 2 anos, se eu estiver correta, e daí você vai prestar concurso. Cada concurso vai abrir um edital, um concurso é diferente do outro. Aí você vai ir no edital, também depende de estado para estado, pode modificar algumas coisas. Você vai no edital, vai ver o que é preciso, se você está habilitado ali a prestar, se inscrever. Aí você passando no TAF, nos testes, você pode migrar. E você pretende fazer isso? Esse ano ainda não é o meu foco. Como eu disse, não era o meu foco vir para o bombeiro. Eu gostaria muito do bombeiro militar, pela questão de mais aprendizado e também pela questão de você ter mais o tete-a-tete. Mais conhecimento. Mais conhecimento e atuar mais ali mesmo, lidando com as situações. Eu gosto dessa parte, eu gosto de estar ali, de fazer. A parte do bombeiro civil, ele vai muito na prevenção. Quando você está fazendo eventos, você pega mais casos. Mas quando você está numa empresa privada, tem os casos, mas é mais difícil. Realmente fica um shopping mesmo. Muito difícil não vai ficar tendo direto o princípio de incêndio. Até por conta das instalações, e os bombeiros sempre estão fazendo a ronda, vendo se está tudo bem. Né? Isso. Agora, o bombeiro militar, não. Ele está sempre ali. Vou falar numa linguagem popular. Isso. Ele está sempre com a mão na massa. Com certeza. Ele vai ir, ele vai fazer. E eu gosto disso. Eu gosto de socorrer. Eu gosto dessa parte. Só que eu comecei uns outros cursos que eu pretendo terminar e eu não sei, eu teria que abrir essa parte, como a parte de me tornar instrutora, das palestras, eu me achei, eu quero estar levando essas informações. Isso é ótimo. Tanto que nas minhas redes sociais eu comecei a abrir o assunto e tal. O que eu faço? Eu tento falar numa linguagem mais popular. Isso. Porque eu estou voltada... O povo vai entender. Isso, eu estou voltada a levar esse conhecimento para as pessoas, tanto para elas conhecerem e darem um pouquinho mais ali de valor ao bombeiro civil, por ele ser pouco falado,
mas está ali o tempo todo na maioria dos lugares, porque, vamos ser sinceros, o bombeiro militar, ele atende a casos muito pior que o bombeiro civil. Ele tá ali, é trânsito, ele tá ali, ele tem os equipamentos, precisa ser cortado um carro, retirado uma pessoa, ele vai estar ali. Só que nós estamos em mais locais. Muitas vezes não se torna uma coisa enorme porque controlamos ali, que como eu já ressaltei para eles, é ótimo. Então tem mais de nós atuando o tempo todo em mais áreas, nós estamos mais espalhados. Então, nós estamos servindo a população o tempo todo. Então, eu acho importante eles nos verem de outra maneira, enxergarem. Então, esses são os 2 focos que eu estou tendo agora. Levar informação, que seria dos primeiros socorros, e também levar um pouco mais de conhecimento sobre a nossa área, que é o bombeiro civil. Perfeito. E como que está a ramificação do bombeiro civil aqui em Campo Grande? A procura é grande? Você fala para se tornar um bombeiro civil... Tem bombeiro civil se formando sempre. O pessoal, eles estão procurando muito essa área. Agora, em questão de trabalho, da área trabalhista, do leque, creio, a minha visão, que esse ano melhorou muito. Esse ano estão sendo criadas associações, nós não tínhamos associações, nós não tínhamos sindicato. Então, isso nos deixava bem... Abriu as janelas. Agora, por exemplo, vai ter o concurso do bombeiro militar. Muitos profissionais, mesmo os que não passarem, os que estiverem passando vão estar deixando a vaga deles para trás. Então, vai ter uma abertura grande. E assim, eu falo para todos. Às vezes, nós temos grupos, né? Tanto de trabalho como de estudo, ali de cursos. Às vezes, as pessoas estão desanimadas. Você não precisa ficar em Campo Grande. Você tem o seu certificado, você pode procurar. Tem empresa, tem outros estados, você pode procurar. Municípios. Exato. Perfeito. E você também pode estar se qualificando. A partir do momento que você fez o bombeiro civil, olha, em qual área eu me acho? Eu gosto de ensinar, eu vi que eu falo bem, eu explico. Sempre tem aquele ali que está ajudando o colega que não entendeu. Poxa, eu vou me tornar um instrutor. Qual área que eu me identifico? NR33, 35, APH, vou fazer um curso para ser instrutor. Vou palestrar, vou dar cursos, emitir diplomas. Qual área que você se dá melhor, você tem que ir. Tem várias ramificações. Tem, né? exatamente. Existe tem um leque muito grande. Para você fazer isso? Não tem uma idade. Não tem. No bombeiro civil, não. Não. No bombeiro militar depende do edital. Depende, né? Isso, esse ano o edital foi até 40. Mas teve alguns anos que era até 35. Exato. Por exemplo, um bombeiro civil hoje, uma idade de cara de 50, 55, 60 anos. Ele pode fazer. Mas é como eu disse, você fazer e você conseguir depois a abertura e vai de outras coisas. Você conseguir, no caso, dependendo do lugar que você for trabalhar, as qualificações que eles vão estar pedindo, Perfeito. né? Daí vai da empresa, das regras, das normas. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora, nessa parte 3 aqui, Pamela, sobre consciência social. Você atua como voluntário na AACC. Como essa experiência toca a sua vida pessoal e profissional? A ACC eu entrei como voluntária lá pelo meu pessoal. Eu sempre quis trabalhar com voluntariado, só que eu achava que eu tinha que ter algum conhecimento na área de saúde. Então, assim que eu terminei o Bombeiro Civil, eu fui atrás de instituições. E aí eu fui na ACC, passei por uma entrevista, e lá eles fazem todo um questionamento para saber se você pode, em que área eles vão te encaixar. E diferente do que eu pensava, você não precisa ter um conhecimento na área de saúde, porque lá há N coisas que precisam ser feitas e você não vai especificamente estar trabalhando com as crianças diretamente. Tem outras coisas a serem feitas. Daí eu me sinto muito bem, é uma coisa que eu faço que eu tenho paixão mesmo, eu adoro estar lá. Eu costumo dizer que faz mais bem para mim do que para eles. Eu me sinto retribuindo tudo. É gostoso. Eu me sinto, para mim, eu estou retribuindo tudo de bom que Deus faz na minha vida, ajudando quem precisa. Então, mas na área profissional, como eu passei ali
por um questionamento, eu passei pelas psicólogas antes de ingressar, e eles fazem toda aquela pergunta. Aí, quando eles descobriram que eu era bombeira civil, aí eles já falaram, olha, a gente vai precisar dos seus serviços. Agora mesmo... Facilitou mais ainda, né? E isso é bom também pra gente, né? Pro leque profissional. E aí eu peguei uma intimidade com o pessoal que trabalha lá, gosto muito, são pessoas extremamente carinhosas, com uma outra visão de vida. Lá dentro também tem palestras, e isso me abriu também um outro leque. Tem palestra não só de como é o câncer, de como lidar com as pessoas com câncer, mas também uma conscientização emocional, família. E quando você vai lidar com um paciente, você tem que pensar nisso. Você vai abordar um paciente, você tem que pensar nisso, você tem que ter o outro lado também mais humanizado. Então, a ACC, ela me abriu muitas portas. Teve recentemente a festa junina deles, né? E eu trabalhei lá como voluntária, mas eu fui como bombeira. E aí eu chamei também alguns amigos, eu já levei alguns amigos que hoje são voluntários, apresentei a ACC para eles, que eles estavam precisando de voluntário. E nessa festa mesmo, agora, nós estávamos lá. Mas assim que eu ingressei, que eu falei, olha, eu sou bombeiro civil, que eles perguntam a profissão, ela falou, olha, vou precisar de você, vai ter a festa e você vai tomar conta. Bom, ótimo. Então, isso abre um leque e eu estou agora também tentando trabalhar um projeto com os bombeiros civis e as crianças. Porque tem o da PM, né? A PM faz uma recardação, leva tudo. E aí, conversando lá com elas, tudo aconteceu ao acaso. Não foi nada planejado. Eu entrei lá para ser voluntário. Não tinha nada com a minha profissão. Mas, como eu já ressaltei, é Deus que vai guiando, né? Sucesso, aí elas, olha, as crianças gostam muito. Bombeiros, policiais, deixam ela em um ânimo. E não tinha nada que bombeiros civis fizesse. Você vê outra aparência, né? Isso, aí eu falei, olha, eu posso estar conversando, tal. Aí nós ficamos de sentar assim que passasse essa festa, porque foi uma festa que demandou, a gente se prepara para isso meses antes. Não é ali, uma semana antes. É muita coisa a ser feita. E eles são muito sérios, fazem tudo certinho, bem correto. Mas, enfim, agora nós vamos sentar para tentar organizar esse projeto aí, que eu quero estar fazendo algo entre os bombeiros civis e as crianças. Daí eu vou estar divulgando, vou estar abrindo, vai ser bom porque as crianças amam e vai ser bom para nós bombeiros civis também, porque é a nossa profissão, eu acho que é isso, é estar ali zelando por vidas. E vai ser muito importante. Quando uma porta abre outra, né? E exatamente. Fé, com certeza, né? Seja bem-vinda, tá certo, isso mesmo. Vamos lá. O que você acredita que falta da formação das pessoas em geral quando se trata de prevenção e primeiros socorros? Eu acho que as informações são muito rasas. Como eu comentei com você sobre a palestra que eu fui, que foi citada. Só para cortar um pouquinho nessa pergunta aqui, para primorizar mais essa pergunta, eu acredito que falta um pouco mais de propaganda, principalmente em canais abertos. Dá aquelas dicas de informação, de minutos na televisão. Então, olha, dicas de bombeiro civil, por exemplo, de primeiro socorro, de queimadura, o que falta? Então, uma coisa relâmpago, eu acho que falta essa para o público. Isso seria ótimo, porque, como eu citei para você da influenciadora que aconteceu com o bebê dela, repercutiu. Então. Mas se você abre as redes sociais, hoje em dia o TikTok está sendo muito usado, tem muito bombeiro civil. Na internet, a propaganda é excessiva. Tem muito bombeiro civil falando de várias maneiras, falando mais profissional, falando até de uma maneira mais ali, puxando pro humor para tentar atrair. Mas realmente em canais abertos, em coisas assim, relatando, seria muito importante, porque você viu, por ser uma influenciadora, aconteceu isso com ela, nossa, todos os canais repostaram o que aconteceu com ela, aí falaram um pouquinho ali da manobra. Então, seria muito importante se eles dessem mais essa vazão, sem ser só quando acontece algo com alguém mais famoso, com alguém mais conhecido. Se tivesse ali um pedacinho, alguns programas, todos os dias, ou uma vez por semana, falando sobre algo. Essa semana vamos falar um pouquinho ali sobre queimaduras, na outra semana é RCP. Nossa, seria ótimo. Seria ótimo, até porque ficou vago. Porque a informação ali que ela passou por ter acontecido com o bebê foi o desengasgue apenas com o bebê. E a manobra ela é diferente de um bebê de 0 a 11 meses para uma criança acima de 1 ano e para um adulto. Diferente, o corpo é diferente, é tudo diferente. Com certeza.
Cada um tem sua Cada um técnica, tem sua né? técnica. Perfeito. Vamos lá, nós estamos chegando no final, Pamela. E eu queria que você pudesse levar uma única mensagem para os ouvintes hoje. Qual seria? Primeiro, pegue informações. Você viu, ouça, escute, é importante, é essencial. Você não sabe o momento que você vai precisar, alguém da sua família, alguém que você ama, é essencial. Não menosprezem os bombeiros civis, porque você pode estar passeando num shopping ou perto e ter que correr lá para dentro, vai ser o seu socorro imediato. Dê um pouco mais de vazão, dê um pouco de confiança a esses profissionais, porque em todas as profissões tem profissionais bons e ruins. Eu trabalho dentro disso, eu já vi muito disso, independente se é bombeiro civil, militar, se é socorrista, se trabalha em SAMU, vai do amor que você tem pelo que você faz. Então, não menosprezem um bombeiro civil, porque ele está preparado. E qualquer informação que você puder ter, preste atenção. Às vezes tem uma palestra na escola que você trabalha, no prédio que você trabalha, e você não vai dar atenção, você vai precisar. A maneira que você faz aquele primeiro socorro, ele é essencial para aquela pessoa chegar ou não a um hospital, esperar ou não chegar um socorro, uma viatura do SAMU que está equipada, que tem um médico dentro. Perfeito. Então, é essencial para a sua vida e de quem você ama. Então, dê mais atenção, dê mais valor. São informações que estão aí gratuitas, tem vídeos, tem pessoas postando. Dê valor a isso, porque isso é importante. Antes nós não tínhamos assim acesso tão livremente. Hoje nós temos que aproveitar isso. Alguém caiu com mal súbito na sua casa, você se desespera, você vai ligar para um socorro, ele pode estar na sua casa em 15, 20 minutos, depende se ele estar perto ou não, mas ele pode demorar 1 hora ou até, chegou os socorros de demorarem de 3 a 4 horas, porque estavam todas as viaturas já em outros incidentes, infelizmente, e graves, e daí, se você não consegue fazer aquela prevenção, é uma vida que se perde. Por isso que é fundamental, né? É fundamental. E fora isso, Pamela, eu queria que você listasse 3 dicas práticas de primeiros socorros que toda pessoa deveria saber. Seja em casa ou em eventos. Qual que é as 3 principais que você diga? Desengasgo, que acontece muito. Acontece muito, né? Principal. E aí nós temos aí o desengasgo, nós temos para bebês, para adultos. Grávidas é diferente, como que você vai apertar ali próximo ao estômago de uma grávida com a barriga enorme, é totalmente diferente. Então, eu acho que aprender o desengasgo, RCP, que é a ressuscitação, então é essencial, porque acontece muito. E os cortes. Os cortes aí eu tenho várias vazões, né? Tem o superficial, tem se foi uma perfuração, se ela pode chegar a ser hemorrágica, tem vários. Mas a hemorragia, se ela tiver atingido uma artéria, ela dura ali de 4 a 7 minutos para aquela pessoa morrer. Fica a dica, viu, pessoal? De 4 a 7 minutos. Então, é essencial você saber estancar, controlar aquela hemorragia ali. Então, eu acho que são os que mais acontecem. O engasgo, ele ganha, assim. Ele ganha. Situação. E não é só em crianças, não. Os adultos se engasgam. E tem maneiras de você tentar, se você estiver sozinho, também se desengasgar sozinho. Então, é essencial. Teve um ano passado, inclusive, acho que foi em São Paulo, se não me engano, um adulto mesmo, estava no restaurante, chegou de engasgar, não teve como fazer o resgate, o desengasgo, né, que a gente fala, e praticamente o cara chegou a óbito, com comida. Com comida? Sabe como que a coisa é importante. E fatal. E eu vou ressaltar mais uma vez, é essencial, aconteceu qualquer coisa, chame o socorro. Por quê? Tá sozinho? Coloca no Viva Voz. Ele vai te orientar, porque cada caso é um caso. Aconteceu uma palestra de uma pessoa relatar para mim que a criança engoliu uma moeda, só que não obstruiu totalmente as vias aéreas. Estava na garganta, eu conjecturo que ela estivesse assim, né, em pezinha e não deitada a moeda. Então, ela ligou, o que eles instruíram? Não faça a manobra de desengasgo, porque a criança ainda estava respirando. E se aquela pessoa, ainda mais por ser leiga no assunto, não desse conta de fazer aquela moeda virar, se ela ia agir como um tampão na garganta, aí ia obstruir por total.
Então, muito importante, sempre ligue, porque eles vão te orientar e cada caso é um caso. Assim como nós temos várias regras e algumas coisas mudam. Algumas normas sempre estão mudando, estão atualizando e mudam algumas coisas de um estado para o outro também. Com certeza. Às vezes são coisas simples, mas mudam. Então, sempre procure saber. Até mesmo você que está trabalhando, você é um bombeiro civil, viu o outro fazendo alguma coisa ali que foi diferente do que você aprendeu? Olha, onde você aprendeu? Ah, mudou alguma coisa? Porque muda. Muda, ou às vezes, por ele ter feito em um local diferente, não quer dizer que está errado. E dependendo da situação também muda. O ambiente hostil, ele nos faz agir de maneiras muito diferentes. Porque você às vezes está em um lugar que não tem equipamento, ou dependendo do local que você vai fazer o resgate, é diferente. Eu vou fazer um resgate aqui no shopping. A estrutura ampla, tá aqui, ó, reta. Eu vou colocar a prancha, vou colocar a pessoa. Vai fazer um resgate em um ambiente hostil. É totalmente diferente. Não tem como, se às vezes você não tem aonde colocar a prancha. Então, antes de você, às vezes as pessoas olham e elas viram uma palestra lá, tá fazendo errado. Mas tem que ver qual é aquela situação, o que aquela situação exige tanto da pessoa quanto do equipamento que ela tem ali na hora. Porque como nós atuamos na prevenção, o nosso papel é fazer com que aquela pessoa espere um socorro maior ou chegue ao hospital ainda com vida. Perfeito. Esse é o papel. Perfeito. Vamos lá. Passa para o pessoal o seu site, para quem tem interesse, a informação, o número que pode entrar em contato no Bombeiro Civil hoje. Olha, o Bombeiro Civil, ele tem várias instituições hoje em Campo Grande, tem várias escolas que dão esse curso. Eu costumo falar, eu gosto, às vezes tem uma rivalidade ali de uma escola para outra, mas eu não gosto de levar isso adiante. Por quê? Porque quando você vai trabalhar, você pode estar trabalhando com alguém que se formou em outro lugar. E você estar bem com o seu parceiro faz toda a diferença. Então, eu não levo isso. Porque se acontece um princípio de incêndio, eu preciso entrar, então eu tenho que confiar em quem está trabalhando comigo, independente de onde que ele fez curso. Mas tem várias instituições. Vocês pesquisando, vocês vão achar várias referências de escolas. Procurem ver certinho, procurem olhar no bombeiro militar se essa instituição ela está regularizada. Lá vai ter o nome da instituição antes de vocês fazerem a inscrição. Procurem informações maiores e ver se essa instituição está qualificada. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Minhas redes sociais, que eu estou usando hoje para divulgação, está sendo principalmente o Instagram, que é Pamela_Franca01. Esse é o que eu estou usando com mais frequência. Aí lá vocês vão encontrar meu número de contato, caso queira me contratar, tanto para palestra como também para trabalho. Perfeito. E reforçando um pouquinho aqui que a Pamela falou, e eu como da área da saúde, eu fisioterapeuta, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Ela reforçou, mas eu vou reforçar um pouquinho mais. Caso de acidente doméstico ou na rua, nunca toca no indivíduo. Chame sempre um corpo de bombeiro e principalmente socorristas em geral, né, Pamela? Exato. Primeiros socorros que você vai fazer ali, se você não sabe, então não mexe em nada. O fundamental hoje é dever parar o que está acontecendo, ligar, como você falou, Isso. E chamar realmente o bombeiro civil, o socorrista, uma pessoa que está ligada com você, um médico e assim por diante. Então não mexa em coisas que é duvidosas, né, Pamela? Se você não tem o conhecimento dos primeiros socorros, perfeito. Não mexa. Você porque... pode estar lesionando um quadro mais grave. Eu já vi pessoas com um desmaio ou com uma convulsão e a pessoa querer fazer um RCP, ela não está em parada. Perfeito. Então, se você não tem conhecimento... Sugerindo mais coisas negativas ali. Isso. Perfeito. Aí eu queria ressaltar 2 pontos. Pode. Uma que eu procuro hoje em dia, eu já comentei aqui durante nossa conversa, mas eu vou deixar mais claro ainda, que eu procuro falar de uma maneira que a população entenda. Porque se eu fosse dar um curso hoje em dia para profissionais da área ou alguém que estivesse se formando, eu falaria tudo ali dentro do correto. Eu ia usar abreviações, os nomes corretos, mas eu quero que a população entenda. Então, assim como as minhas palestras, depende do local que eu vou dar a palestra, é a maneira com que eu vou me comunicar.
porque o intuito é fazer a pessoa aprender e entender. Então, se eu usar só termos técnicos, Perfeito. dependendo a quem for, então aqui hoje eu tentei dar uma mesclada, mas o intuito era levar a informação para a população. Se eu fosse estar falando diretamente apenas para profissionais da área, aí eu teria falado mais cirurgicamente. Eu procurei deixar tudo bem claro. E o segundo ponto que eu queria deixar para vocês é qualquer área de trabalho, eu também já falei isso aqui durante nossa conversa, mas eu quero ressaltar, depende do amor que você tem para a profissão. Eu vejo em qualquer vídeo de bombeiro civil, e eu acho isso muito importante ser falado, as pessoas falarem que, além de serem guardinhas de shopping, e tem uma diferença enorme. Muito. Além disso, eu vejo eles falando assim, são bombeiros, são pessoas que queriam ser militar e não deu certo. E isso não é verdade. Inclusive, tem muitos que começaram a fazer o bombeiro civil, nunca nem tinham imaginado em fazer o bombeiro militar e hoje almejam isso. Assim como eu nunca tinha pensado em qualquer carreira militar, nem sequer para socorrista, e hoje eu me apaixonei pela profissão, amo o que eu faço, pretendo me qualificar cada vez mais, porque eu gosto de ter segurança no que eu faço. E se algum dia, não só as pessoas que eu não conheço, mas como um ente querido precisar, eu estar apta a fazer aquele socorro ali, a prestar a minha ajuda. Mas agora vai ter o concurso do bombeiro militar. Quantos bombeiros civis não vão passar? Então, às vezes, até muitos militares, antes de serem militares, foram civil. Perfeito. É muito importante. Em qualquer Uma porta área, de entrada. uma porta de entrada. Perfeito. E em qualquer área. Eu vejo hoje em dia nos cursos que eu faço que a maioria das pessoas que estão no bombeiro civil nunca almejaram o bombeiro militar, passaram a almejar depois do bombeiro civil. E jovens também, jovens que não almejaram o militarismo quando se apresentaram, falaram, se arrependendo. Porque às vezes eles acham que é só ir lá se aprender, se apresentar, eles esquecem de ver que tem outros leques dentro do militarismo. E aí eles falaram, nossa, hoje eu me arrependo de não ter querido servir porque eu gostaria de ir para o bombeiro militar. Então tem tudo isso, assim como tem muitas pessoas dentro do bombeiro militar que às vezes fizeram porque é um concurso, é uma estabilidade, não assim por paixão. É outra coisa que eu aprendi na ACC, que foi as próprias pessoas lá, né? Elas falaram, olha, na área da saúde hoje em dia é muito difícil você ver fazendo por amor, às vezes status, às vezes E eu acredito que a maioria é status. status e também o financeiro, né? Lógico. Financeiro, nem todo mundo tem amor no que faz ali. E é outra coisa que eu aprendi com a CC. Ela falou pra mim que nem eu tinha me atido a isso, que quando nós estamos lá, nós doamos o mais valioso, tempo. Perfeito. Nós estamos lá doando nosso E tempo. não se esqueça que é o ser humano que está ali, né? Com É o certeza, ser humano né? que está ali. Então, faça o que vocês gostam e ame, tá? Independente e sempre respeitando um ao outro, né, Pamela? Exatamente. Pamela, ótima conversa. Obrigado por nos recebermos aqui pelo Estado Play aqui, pelo nosso programa Você Precisa Saber. E espero você mais vezes aqui para comentar mais coisas que eu acredito que dentro do Bombeiro Civil é riquíssima a conversa. E falar mais temas sobre palestras, de primeiros socorros. A gente pode focar em primeiros socorros, por exemplo, de como que, o que mais acontece. Então fica convidado mais uma vez para... Eu agradeço muito, Dr. Samir. Eu fiquei muito contente com o convite, estar aqui. E sempre que precisar, ou falar, olha, Pamela, vai vir, como eu disse, logo à frente, as queimadas, se quiser falar sobre esse assunto. Começa agora, né? Eu estou aberta, pode me convidar. Com eu certeza. fico feliz em levar informação. E eu agradeço muito ao senhor também. Tá bom, está convidada, tá? E a vocês, ouvintes aqui no Estado Play, no nosso canal, no YouTube, Você Precisa Saber, obrigado por você estar contribuindo com a gente aqui, que na realidade, no dia seguinte sempre tem informação, e eu sempre estou levando informação a vocês. E conto com vocês no próximo programa, e até quarta-feira, fique com Deus, um ótimo friozinho, que já está acabando, espero que acabe, apesar de estar começando o inverno, tá? Um abraço a todos.